Eu tive um sonho muito estranho. Primeiro, eu estava na casa de um ex-namorado meu. Só que dali, de onde eu estava, eu conseguia ver lá embaixo. Era um quarto no alto. E quando eu via lá embaixo, tinha um rio, tinha... como se ele estivesse pescando e eu estivesse ali perto. E aí eu falei assim: ei, você não vai retirar suas varas? E nisso eu puxava uma das varas e saía um peixe enorme. Um peixe bem grande. Mas aí ele nem ligava pro peixe. Ele não se importava com o peixe. E aí, quando eu olhei lá para baixo, ele desceu. Quando eu olhei lá para baixo, eu falei: ele vai pegar os peixes. Mas quando eu olhei para baixo, tinha 3 homens e ele junto ali, fazendo sexo. 3 homens. E aquilo me chocou bastante e ele percebeu o que eu vi. E naquela hora eu falei pra ele que eu largaria ele. Só que daí eu percebi com certo temor que ele iria fazer algo pra mim, que ele não ia deixar eu sair assim, dessa forma. E aí ele pegou e com uma seringa ele jogou uma aguinha no meu rosto. Eu não sei para que servia aquela água. E aí eu fui e acordei os pais dele, que estavam do lado da mãe dele, acordou e me disse, com um tom meio sarcástico, que tipo, ele iria atrás de mim, alguma coisa assim. E eu achei que ela ia estar do meu lado, mas ela não estava, ela estava do lado dele. E de repente eu percebi que ele viria atrás de mim para me matar. Que se eu ficasse ali presa, eu iria morrer. Então eu resolvi fugir. E eu saí descendo a escada abaixo e correndo pela rua. E ele veio atrás de mim. Mas eu saí e consegui com muito custo fugir dele. Mas ele viu onde eu estava e eu saí correndo para outro lado. E eu corri, me vi num bequinho bem estreito, mas que não tinha ninguém. E quando eu olhei, a saída era para outro lado, que ele jamais saberia onde eu estava. E eu vi umas pessoas assim paradas e eu pedi ajuda para sair daquele buraco estreito. Elas me ajudaram e eu saí. E nisso eu fui. E eu andava de ponto em ponto de ônibus tentando fugir. Aí nesse meio do caminho eu já estava com meu filho, né? E aí o meu filho disfarçava, né? Pra que... Daí eu falei pra ele: tal pessoa vier atrás, não deixa, não fala nada. E aí de repente eu tava num dos pontos de ônibus e eu vi ele chegando. E aí nisso eu conversei com a mulher do lado, que eu tava com muito medo. E aí ela me deu uma roupa, tipo uma burca, pra eu colocar. Daí eu fiquei pensando, assim ele não vai me reconhecer. E aí eu coloquei aquilo, mas ele conhecia os meus olhos e ainda assim ele continuava atrás de mim. Mas aí eu
conseguia fugir dele com mais facilidade, com aquela purga, porque ele continuava me perseguindo. E era terrível. E uma hora eu percebi que ele reconheceu meu filho. E aí eu fiquei imaginando ele atacando o meu filho da mesma forma, sexualmente, que eu vi ele com os outros homens lá. Então, eu fiquei pedindo ao pai para que ele se afastasse. E aí, de repente, eu vi ele indo para outro lado e eu segui o meu caminho. Mas eu tive que interceder ao pai grandemente. Bom, esse foi o sonho. Gravei para não esquecer nada. Bom, a tradução do sonho com a trindade satânica e a igreja misturada com ela, que o pai me deu, é como se eu estivesse com um antigo namorado e, no caso, eu vejo que quando nós estamos dentro de uma igreja, nós temos um caso de amor com ela, né? E eu vejo ela como meu ex-namorado, porque hoje eu não vou à igreja alguma, mas eu procuro estar em sintonia com o Pai. Então, ela, no caso, seria o meu ex-namorado. No caso, ele estaria pescando, era o caso da igreja estar buscando as almas, pescando os peixes. E havia peixes balançando nas varas, mas a pessoa que, no caso, o meu ex, né? Ele não se preocupava com os peixes balançando. A igreja de hoje em dia não tem se preocupado com os peixes balançando na rede. E quando eu puxei, eu fui lá e puxei. E quando chega alguém que quer realmente fazer algo pelas almas, essa pessoa é vetada. E essa pessoa pode perceber nitidamente que a igreja não se importa com o peixe, pode ser o maior peixe, mas a igreja hoje em dia ela não se importa mais com os peixes, porque ela está contaminada, ela está junta e misturada com a trindade satânica. Ela faz parte. Então, ela vive um caso de amor corrupto, um caso de amor ilícito. Fazem suas orgias misturado com a trindade satânica e não estão nem aí para as almas. E quando aparece alguém que está se importando com almas, eles buscam e tentam matá-lo. Tenta matar o Espírito Santo de Deus que habita naquela pessoa. Eles procuram perseguir esta pessoa. Essa foi a tradução do sonho. Quanto ao meu filho, que quando aparecia, são as nossas crianças. Muitas das nossas crianças estão sendo contaminadas, estão sendo massacradas por essa junção de trindade satânica. Por todas essas coisas, muitas coisas acontecem debaixo dos narizes das igrejas e ninguém percebe. Então, esse é um sonho muito revelador. E quando acontece, sabe, aí quando acontece, a pessoa tenta fugir.
Quando a pessoa tenta sair desse esquema, dessa situação toda, ela é perseguida, ela é zombada, caluniada, enfim, ela vive um certo tipo de tortura. E aí ela sai tentando se esconder, tentando usar vestimentas para esconder-se, mas como eu, no caso, Sônia usava uma burca, mas ela ainda nela reina o medo. E assim, cada vez mais, ao invés de se achegar ao Pai, ela vai se afastando do Pai. Mas assim mesmo, Ele a protege, Ele a guarda, Ele a guia. E ela consegue continuar a sua vida de esconde, de fugir do maligno, porque há um Deus por trás dela, todo-poderoso, que a protege, hoje e sempre. Mais ou menos essa é a tradução do sonho que eu tive, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração, amém?